Esse jejum. Amém, gente? O tema da mensagem de hoje é a vontade de Deus para filhos e para pais. E antes da gente começar, queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios, a carta, Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, onde estaremos aqui aprendendo, com a palavra do Senhor nesta noite. Os nossos irmãos que estão em casa, que bom tê-los aqui conosco. Enquanto o pessoal que está abrindo a Bíblia lá em Efésios capítulo 6, a gente queria dizer que você ainda não viu, dá uma olhadinha depois lá no nosso canal no YouTube, o pessoal aí das mídias, das redes sociais está de parabéns, fazendo um trabalho muito legal, muito bacana. O canal da igreja, com diversas mensagens, as apresentações, os louvores. Durante a semana eu não tenho conseguido estar na igreja por conta do trabalho, mas eu não deixo de acompanhar aquilo que Deus tem falado aqui nessa igreja. E lá no YouTube temos essa ferramenta para compartilhar a palavra do Senhor e ver aquilo que Deus está falando aos corações. Amém? Todos abriram Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Minha versão NVI diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, por mais um culto na Tua casa. Muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de, como corpo de Cristo, estarmos aqui reunidos para Te louvar, para Te engrandecer, para Te adorar e ouvir aquilo que a Tua palavra tem a dizer aos nossos corações nesta noite. Pai, que nesse momento o Senhor possa entrar em cada coração aqui, ó Deus. Que o Senhor possa tirar as preocupações, tirar, ó Deus, o nosso eu, para que o Teu Espírito Santo possa nos encher de uma maneira poderosa nesta noite, Pai. Que nesse tempo frio, Teu Espírito Santo possa nos aquecer com o fogo que vem do alto, Pai. Em o nome de Jesus, que o Senhor cresça em nós. Amém e amém. Bom, gente, esse texto da carta aos Efésios é um texto muito simples, muito direto, muito objetivo, onde o apóstolo Paulo aqui ele coloca deveres dos filhos e dos pais. E qual é a vontade de Deus para os filhos? Qual é a vontade de Deus para os pais? Será que tem diferença? Será que os papéis e responsabilidades são os mesmos de pais e filhos? O apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, registra nessa carta à igreja de Éfeso a vontade do Senhor para filhos e para os pais. E traz aqui grandes ensinamentos para os filhos e como os pais devem se portar no relacionamento familiar. Não podemos deixar de falar aqui que em alguns contextos, em algumas famílias, existe a ausência do pai ou da mãe, pelas mais diversas circunstâncias da vida, e outras pessoas assumem esse lugar. Podem ser os avós, os tios, os novos cônjuges e até pessoas de fora da família. Se esse é o seu caso, então se sinta envolvido sempre que eu falar pai ou falar mãe. Por mais que você não seja pai ou mãe de sangue, é você que desempenha esse papel naquela família e, portanto, deve estar atento à vontade de Deus na sua vida. É um desafio para todos nós, porque de um jeito ou de outro esta mensagem vai falar com você. Tem algum pai ou mãe aqui hoje? Deixa eu ver, levanta sua mão. Temos bastante. Tem algum filho aqui? Algum filho? Deixa eu ver. Ué, como assim? Tem gente que não levantou a mão aí? Ué, gente, você nasceu de onde? É filho? Será que um disco voador trouxe e deixou você? Não. Filhos todos nós somos, amém, gente? Então, de um jeito ou de outro, Deus quer falar conosco através da sua palavra, seja como filho, seja como pai ou mãe, seja como os dois. Então, Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite. Primeiro tópico aí da nossa mensagem. A vontade de Deus para os filhos é obediência. Obediência.
Então, todos nós aqui somos filhos, não é verdade? Tirando alguns aí que não levantaram a mão. Não sei se o disco voador deixou... Brincadeira, tá, irmão? Mas todos nós somos filhos. E, portanto, todos nós precisamos entender que a vontade de Deus para nós, para quem é filho, é primeiro obediência. Lá no versículo 1, deixa sua Bíblia aberta aí, fecha ela não. No capítulo 6 de Efésios, versículo 1 diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. A vontade de Deus para os filhos é a obediência aos seus pais. O caminho que um filho deve trilhar é sempre o caminho da obediência. Obediência é se submeter, é acatar, é respeitar a vontade do outro, é ceder a que o outro deseja. Obediência aos pais é algo didático para os filhos, pois desde pequenininhos, os filhos vão aprender que existem limites que precisam ser respeitados. E que a nossa vontade, muitas das vezes, deve ser submetida à vontade de outra pessoa. Então, quando o pai e a mãe vão ensinando desde pequenos seus filhos a obedecer à vontade dos pais, quando os filhos vão aprendendo a obedecer à vontade dos pais, isso é algo didático. Pois desde pequenininho a gente precisa entender que existem limites que nós não podemos ultrapassar. Essa relação, essa dinâmica, gente, que a família onde Deus criou, já aponta para o nosso relacionamento com Deus. Nós fomos chamados não para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E quando em casa, desde criança, a gente aprende que, eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe. Isso já aponta de alguma maneira, isso já representa de alguma maneira que nós devemos obediência ao Pai Celestial. Então, quando um pai e uma mãe ensinam o seu filho a obedecer, está ajudando o seu filho a caminhar depois em obediência. Quando ele for mais velho, quando ele for entendendo, né? A criança precisa de todo cuidado, mas quando a criança vai crescendo, ela vai entendendo, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui o meu pai, a minha mãe não gosta, meu pai e minha mãe não me permitem fazer. E conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo em casa o que é obediência, isso vai facilitar na vida dela com o Senhor. Vocês estão entendendo, igreja? Desde pequeno, vamos aprendendo que existem limites, que existem muitas das vezes submeter a nossa vontade. É com os pais que os filhos vão aprender a obedecer, para que depois, quando ganharem a maturidade, vão obedecer a Deus também. E eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nessa obediência dos filhos. Desobedecer aos pais é romper um limite estabelecido por eles. Quando um filho desobedece ao pai, é como se ele estivesse passando por cima da vontade do pai. E desde pequeno temos que aprender que quando desobedecemos, há uma consequência. A desobediência, ela não acontece e não fica impune, ela não pode ficar impune. E os filhos têm que aprender isso com os seus pais. Toda vez que escolhemos a desobediência, escolhemos dar um passo longe do Senhor. O pecado nada mais é que desobedecer a Deus. E a desobediência, o pecado, tem como consequência a morte e a separação do Senhor. Se dentro dos nossos lares, os nossos filhos não aprenderem a obediência, lá na frente, eles não vão obedecer ao Senhor. Então o pai e mãe, quando vão ensinando a obediência, e quando o filho vai entendendo que a obediência é um caminho, não só dentro de casa, mas que de alguma maneira isso já aponta para o nosso relacionamento com Deus. Infelizmente, às vezes a gente vê alguns relatos de filhos que não conhecem a palavra limite. E às vezes fazem de tudo dentro de casa. E quando chegar diante do Senhor? E quando chegar diante do nosso Deus? Será que eles vão se enquadrar na vontade do Senhor se nunca fizeram isso em casa? Será que eles vão respeitar a vontade do Senhor se nunca fizeram isso com seus pais? Dificilmente vai acontecer. Então, os pais que ensinam limites, os pais que ensinam obediência, eles estão preparando o seu filho para a salvação em Cristo Jesus. Que responsabilidade, não é, pais? Não é, pais? Vejo os rostinhos balançando, dizendo que sim. Eu ainda não tenho filhos, mas quero ter. Eu desde já, busco aprender, busco entender essa responsabilidade que é, através da palavra do Senhor.
E é responsabilidade dos pais ensinar isso aos filhos. O apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 20, que só podemos amar a Deus, a quem a gente não vê, quando a gente ama o nosso irmão, a quem a gente vê. E da mesma forma, nós não vamos obedecer a Deus, que não vemos, se a gente não obedecer a quem a gente vê. Aqui eu faço um paralelo. João, ele é muito enfático. Ele fala, se você diz que ama o seu irmão, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, então você, na verdade, não ama a Deus coisa nenhuma. Se você não consegue amar quem você está vendo, imagina quem você ainda não vê, que é o nosso Senhor. Da mesma forma, a obediência é nesse mesmo padrão. Se um filho não entende que obedece àquele quem está vendo, não vai obedecer o Pai Celestial. Da mesma maneira. Filhos desobedientes aos pais terrenos não vão obedecer ao Pai Celestial. Vão ter muita dificuldade. É claro que o Senhor, Ele é misericordioso, Ele vai mostrando, Ele vai dando novas chances. Mas se o filho aprende a obedecer em casa, ele vai ter mais facilidade a obedecer o Pai Celestial. Ele vai ter mais facilidade a reconhecer, não, a minha vontade precisa ser submetida à vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer. Eu preciso andar em obediência a Deus, não ao que eu quero, a Deus em primeiro lugar. E quando ele é ensinado em casa, quando ele aprende a obedecer, a relação aqui, vai fluir com muito mais facilidade. Filhos, vocês estão entendendo? Filhos, vocês estão entendendo? Glória a Deus. Paulo diz que obedecer é o justo a se fazer, é o certo a se fazer. Paulo aqui não está falando de uma obediência cega e irresponsável, mas ele está falando aqui da obediência no Senhor. Uma obediência segundo a vontade de Deus, reconhecendo a autoridade dos pais sobre a vida deles, com temor e sabedoria, para que através da obediência aos pais, o nosso Deus seja glorificado. Não é uma obediência cega e restrita, não. Mas nós vamos obedecer aos nossos pais, de acordo com a vontade de Deus. Infelizmente, muitos irmãos não têm a oportunidade, ou não tiveram a oportunidade de crescer num lar onde Jesus era o governante. E muitas das vezes os próprios pais queriam levar por um caminho tortuoso. Às vezes essa ainda é a sua realidade, meu irmão, minha irmã. Mas precisamos obedecer aos nossos pais, mesmo que descrentes, na medida em que a vontade do Senhor seja satisfeita. Se o seu pai te chama para a gandaia, então você não vai obedecer ao seu pai. Se a sua mãe exige de você algo que está em desacordo com a palavra de Deus, então você não vai obedecer isso. Precisamos obedecer? Sim, mas com responsabilidade e temor ao Senhor. E o segundo tópico que eu queria entrar, a vontade de Deus para os filhos, primeiro obediência e segundo, honra. E aí lá no versículo 2, acompanha comigo aí, Efésios capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Os filhos não são só chamados para obedecer, mas também são chamados para honrar os seus pais. E isso aqui é um chamado tão sério e tão importante que Deus estabeleceu como um mandamento para todos nós. Não é opcional, é mandamento. Honrar os pais significa tratar com a mais nobre consideração, fazer o melhor possível para eles, sempre com ternura, com bondade, com dignidade, com respeito e com muito amor. Honrar pai e mãe é valorizar e ser grato aos pais por tudo que eles fizeram por você, filho. E essa forma de tratar os pais pode se apresentar de muitas maneiras. Uma das maneiras de honrar os nossos pais, a gente já falou, é através da obediência. Quando a gente obedece, a gente está honrando. Quando a gente obedece, a gente está honrando os nossos pais. Mas não tem só essa forma. Existem outras formas onde a honra pode ser expressa. Muitas das vezes é quando você abre o seu coração e expressa aquilo que você sente por seus pais, aquilo que eles representam para você.
Isso também é honra. A você reconhecer com palavras o que o seu pai, o que a sua mãe é para você. Isso também é honrar. A gratidão por tudo que eles fizeram por você. Um obrigado. Poxa, mãe, eu adoro quando você faz essa comida aqui. Você sabe que eu gosto. Esse mimo aqui que você me dá é tão bom, né? Quando a gente fala, a gente põe para fora, a gente está honrando. Outra forma de honrar os nossos pais é através do cuidado. O filho que honra os seus pais entende que, assim como os pais cuidaram dele quando criança, os filhos também precisam cuidar dos seus pais e suprir as necessidades deles. Quando a gente é criança, a gente ainda tem dificuldade de entender isso. Porque a gente recebe muito mais do que dá para os nossos pais. Os nossos pais cuidam mais de nós do que a gente deles, não é verdade? Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que é de lá para cá e daqui para lá também. Que os nossos pais cuidam de nós, a gente precisa cuidar dos nossos pais. E isso é honrar. Isso é honrar. Às vezes, quando a gente vê nossos pais muito cansado, muito cansada, e ainda precisa fazer uma tarefa. Poxa, pai, deixa eu fazer. Pode deixar comigo. Não é verdade? Uma pequena ajuda ali, uma pequena ajuda acolá. Quando às vezes você vê o pai ou mãe meio cabisbaixo, assim como ele já fez muitas vezes com você, às vezes chegava chateado do colégio, entrava no quarto, ficava lá na cama, às vezes o pai e a mãe chegam, ô meu filho, como é que foi a escola hoje? Aconteceu alguma coisa? Não é assim? O pai vai chegando de fininho na gente, né? Vai sondando a gente, para a gente poder contar, botar para fora aquilo que a gente está sentindo. Os filhos também precisam fazer isso com os pais. Vai chegar e falar, poxa mãe, poxa pai, estou sentindo-se tão caladinho hoje. O que houve? Me conta aí. O que está acontecendo? O bicho está pegando? Vamos conversar, né? Senta aqui no sofá, senta aqui na mesa. E a gente também precisa ter esse cuidado com os nossos pais. E isso é honrar os nossos pais. A gente entende, quando a gente vai crescendo, quando os filhos vão crescendo, eles precisam se dar conta que assim como nós temos necessidades, os pais também têm. Os pais também têm um dia ruim, tem um dia que acorda chateado, às vezes uma preocupação está tomando conta. Às vezes no relacionamento amoroso tem alguma coisa que não está legal. E a gente precisa estar atento aos nossos pais. Eu falo isso aqui com muita tranquilidade, porque não tem mais crianças aqui. As crianças, elas ainda não têm essa percepção. Mas desde a adolescência, desde a galera que está aqui na salinha do Tim, eles já precisam entender isso, que o cuidado é uma via de mão dupla. E precisamos cuidar dos nossos pais, suprir a necessidade dos nossos pais. Com o passar dos anos, esse cuidado do filho para com o pai tem que aumentar, pois a idade avançada traz novas circunstâncias e os filhos precisam estar atentos a isso e intensificar esse cuidado com os pais. Os filhos precisam estar de olho, os filhos precisam estar atentos, porque conforme a gente vai ficando mais velho, as necessidades vão aumentando, o ritmo diminui. Às vezes está lá, o pai está sem óculos, lá está enxergando ruim, não enxergo nada, meu Deus. O filho precisa ficar atento. Pai, por que você está com dificuldade de enxergar? É hora de levar um oftalmo, levar no médico, não é verdade? Às vezes a gente vê nossos pais, né, vai levantar uma dorzinha aqui. Aí daqui a pouco vai levantar uma dorzinha aqui. Os filhos precisam ficar atentos. Pode ser só uma dorzinha, dormiu de mau jeito, mas pode ser algo mais. Então, será que não é hora de levar até o médico? Será que não é hora de marcar uma consulta? Será que não é hora de fazer um check-up? Porque esse cuidado eles já tiveram conosco. Os pais têm com os filhos. Esse tempo, então, que vira, venta, aí às vezes a criança pega um vento, aí o pai já fica monitorando, a mãe já fica monitorando, deixa eu ver se vai dar febre, deixa eu ver se a garganta vai ficar vermelha. Não é assim que acontece? Da mesma forma, os filhos precisam estar atentos aos pais. Precisam estar de olho nos seus pais. Precisam ter atenção com os seus pais para cuidar deles. Porque isso é dar honra. Por mais do que às vezes a gente não more na mesma casa. Às vezes você já não mora na casa dos seus pais. Às vezes, né, você já tem a sua família, seus pais ficaram em outro lugar.
Ou às vezes você está ali todo mundo no mesmo quintal, mas está em casas separadas. Mas, poxa, minha mãe não falou comigo, já tem uns 2 dias, deixa eu ver como é que está. Deixa eu mandar um WhatsApp, deixa eu correr atrás. Deixa eu ver o que está acontecendo. Pai, mãe, está faltando alguma coisa? Precisa ir no mercado? Precisa ir no banco? O que está pegando? A gente precisa ter esse cuidado. Nós, como filhos, e todos aqui são filhos, precisamos estar atentos com os nossos pais. Ou com aquelas pessoas que desempenharam esse papel na sua vida. Às vezes pode ser um avô, uma avó, não é verdade? Alguém que foi muito presente, cuidando de você, te tratando como um filho. Na maturidade, precisamos também continuar como bons filhos e cuidar dos nossos pais. Estar atentos às necessidades deles. Às vezes os pais chegam e falam, mas às vezes eles ficam se fazendo de difícil, né? Só para não preocupar a gente, não é verdade? Às vezes o pai e a mãe estão sentindo, não, vou falar porque vai preocupar meu filho. Não vou, tem gente aí, né? Tem gente entendendo aí. Ai, não vou falar porque senão meu filho, tadinho, está trabalhando, está preocupado, não vou. Mas às vezes, nós como filhos, precisamos estar atentos, precisamos ter esse olhar, que pai e mãe não vai resolver tudo, não é super-homem, e que também precisa de cuidado. Às vezes ele só quer a presença do filho. Às vezes pai e mãe só quer a presença do filho. Só quer ter o filho ali, sentado na mesa, sentado no sofá, junto, perto. A vida hoje é muito corrida, né, gente? A gente tem tanta coisa para fazer. E às vezes a gente, como filho, se esquece que pai e mãe quer sempre ter os filhos ali pertinho. Sempre pertinho. E precisamos estar atentos a isso. Eu sei que é muita coisa que a gente tem que equilibrar no nosso dia, né? Quando eu penso sobre o tempo, eu penso como alguém segurando uma bandeja, que tem que equilibrar um monte de coisa e não pode deixar nada cair. Tem o seu trabalho, tem a sua casa, tem as preocupações, tem os filhos, tem os pais, os problemas que vão surgindo, e a gente fica ali com aquela bandeja tentando equilibrar tudo aquilo, correndo para lá e para cá e não pode deixar nada cair. Mas precisamos estar atentos que os nossos pais também estão ali, a gente precisa equilibrar na nossa rotina. Precisa dar um jeitinho de ir lá na casa deles, visitá-los, perguntar, um WhatsApp. Hoje é tão mais fácil, né, a comunicação, mas precisamos estar atentos, porque isso é honrar aquilo que os nossos pais fizeram por nós e continuam fazendo. O pai, às vezes, é muito comum. Os pais, né, quando a gente vai chegando na maturidade, a aposentadoria, a renda diminui, às vezes a situação fica mais difícil. E às vezes o filho está nativo, ou a filha está nativa, está correndo, batalhando. O filho ou a filha às vezes tem uma condição melhor que o pai e da mãe, financeiramente falando. Mas se você chegar na casa de mãe e de pai, filho, está precisando de alguma coisa? Olha, eu comprei muito pão aqui, leva um pouquinho para você. Não é assim, gente? Precisamos ter esse mesmo cuidado. Mesmo cuidado. Mãe, pai, fui lá no mercado, pô, tinha uma fruta bonita, trouxe aqui para você, uma pega de banana lá que estava linda no mercado. Isso é cuidado, isso é honrar. Eu falei banana aqui, mas é a fruta que seu pai gosta, a fruta que sua mãe gosta, ou às vezes é uma coisinha lá de mercado, né? Um biscoitinho diferente, né? Um pãozinho especial, não é? A gente precisa mimar também nossos pais, é verdade? Honrar os nossos pais. O filho ou a filha que já se tornou o pai e mãe vai compreender isso aqui de uma maneira muito mais completa. Todos os desafios e a responsabilidade da paternidade ou da maternidade geram uma valorização ainda maior nos pais, pois agora eles vão ter mais entendimento de tudo o que os seus pais fizeram por ele. Quem é filho e já se tornou pai, consegue compreender o que um pai e uma mãe faz por um filho. E tem que valorizar ainda mais aquilo que seu pai e a sua mãe fez pela vida dele. Honrar não significa se tornar um escravo da vontade dos pais, porque, gente, também tem pai e mãe que é difícil. Pai e mãe que, olha, é complicado. Honrar não significa fazer todas as vontades. Isso aqui também precisa ficar claro.
Porque às vezes alguns pais e mães acham que o filho tem que estar à disposição 100% do tempo dele. Se esquece que o filho também tem uma família para cuidar. Também tem as responsabilidades que assumiu. E como diz o outro, né, não é assim que a banda toca. Os pais também precisam entender que os filhos estão construindo uma vida e que não podem ficar o tempo todo ali, como se fosse uma babá ali, aquele assistencialismo, sabe? Os pais e mães também precisam entender isso e ser maleáveis quanto a isso. Honrar pai e mãe não é ser esse servo, esse escravo das vontades. Honrar pai e mãe é um dever de todos nós e precisa ser feito com amor e também com responsabilidade. Da mesma forma que os pais ensinam aos seus filhos limites, os filhos também precisam colocar esses limites, estabelecer esses limites no cuidado com os seus pais. Estão entendendo, igreja? Precisamos equilibrar tudo isso na balança, na bandeja da vida, para não deixar nada cair. E com a ajuda do Senhor, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá sabedoria. Que se a gente orar conforme a palavra de Deus diz, filhos, sejam obedientes, honrem pai e mãe. E quando a gente ora, pede ao Senhor, Deus, me ensina a ser um filho obediente, me ensina a ser um filho que honra. Como eu posso honrar? Como eu posso obedecer o meu pai e a minha mãe? O Senhor atende a oração, porque é uma oração que Ele adora ouvir. Quando Deus coloca a sua vontade para nós, e nós, Deus, me ajuda a cumprir a tua vontade, o Senhor se alegra e o Senhor derrama. Conforme lá Tiago vai dizer na carta dele, quem quer sabedoria, peça a Deus. Se eu como filho tenho dificuldade em obedecer e honrar aos meus pais, eu tenho que pedir a quem pode me dar, e esse alguém é o Senhor. Falo, Deus, me ajuda a entender como posso obedecer melhor, como posso honrar mais meu pai e minha mãe. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar no seu coração. O Espírito Santo vai despertar você em situações, em momentos, em ações, em comportamentos, a como você vai poder honrar e obedecer os seus pais. Com certeza vai acontecer alguma circunstância e você vai perceber a voz do Espírito Santo no seu coração dizendo, opa, o caminho é esse aí. Como você pode honrar o seu pai e a sua mãe? Olha, presta atenção no que está acontecendo. E o Senhor vai te dar discernimento. O Senhor vai te fazer entender esses momentos onde você vai estar honrando pai e mãe. Onde você vai obedecer pai e mãe. Obedecer ao Senhor é um mandamento. E é o primeiro mandamento com promessa. Para que tudo te ocorra bem, tenha uma vida longa sobre a terra. Então precisamos obedecer pai e mãe, precisamos honrar pai e mãe. Como? Isso lá no seu contexto familiar, na família do jeito que ela é, você vai perceber, o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai fazer você compreender como lá no seu contexto, na sua família, você vai ser uma fonte de bênção na vida dos seus pais. Você vai conseguir honrar seu pai e sua mãe em obediência à palavra do Senhor. Você vai conseguir obedecer, mesmo que seja difícil. Mesmo que seja complicado. Mesmo que seja dolorido. Mas precisamos pagar o preço, estar em conformidade com a palavra do Senhor. Obedecer. Tem uma musiquinha que das crianças aí, de uns anos atrás, que dizia assim, obedecer é mais do que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer ao Senhor. Era uma musiquinha infantil, já inculcando na cabeça da criança que obedecer não é só, é mais, né, não é tão importante, é uma prova de amor com os nossos pais. E isso, por mais que essa musiquinha seja infantil, ela carrega uma verdade que serve para todos os filhos, independente de que idade estejam. Esse cuidado, essa honra, esse carinho, isso não pode se perder. Isso precisa estar vivo, porque quando isso existe, a família é abençoada. Amém, igreja? Terceiro item aí. Já falei muito dos filhos, né? Agora vamos mudar a moeda um pouquinho, né? Outra face da moeda. Porque aqui, gente, o apóstolo Paulo fala para filhos e fala para os pais.
O Senhor tem uma vontade para quem é filho e o Senhor também tem uma vontade para quem é pai. Porque não basta só um fazer. Para o relacionamento na família não basta só um fazer. Todos têm que comprar a ideia, todos têm que estar na mesma visão, todos têm que buscar a harmonia do lar. Uma vez eu vi uma postagem que dizia assim, e eu vou fazer essa pergunta para vocês. Quanto que é 1 vezes 0? Vamos lá, cadê os bons de matemática aí? 1 vezes 0? 0. Quanto que é 10 vezes 0? Quanto que é 1 milhão vezes 0? É 0. Quem está em casa não nos ouviu, a igreja respondeu que é sempre 0. Porque não adianta um se esforçar 10, 1 milhão, e o outro se esforçar 0. Conseguiram compreender? É preciso que toda a família se empenhe e se esforce. Se a sua família já foi alcançada pelo Senhor, se lá pai, mãe, filhos, todos caminham com o Senhor, tem que entender essa verdade. Alan, mas a minha família não é assim. Na minha família eu sou o único. Ou tem eu e meu pai, ou tem eu e minha mãe, ou só eu e meus irmãos. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa continuar caminhando até que o Senhor alcance os que estão faltando, para que vocês consigam ter isso dentro da casa de vocês. Deus começa com um, Deus alcança um, e depois vai alcançando os demais. E esse um pode ser você. E esse um às vezes é você, e é através de você. Não é lá na irmãzinha que você pediu oração, não. Não, é você. Não é aquele seu vizinho crente que dá um bom testemunho, não, é você. Precisamos entender isso e assumir essa responsabilidade. De manhã aqui o diácono Renato estava pregando e citou mais uma vez esse mês da família, a gente ouviu muito esse versículo lá de Josué, que a gente sabe de cor. Eu e minha casa, olha aqui Josué se responsabilizando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alain, mas lá ninguém serve. Então, por enquanto sou só eu. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou sossegar, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de buscar, eu não vou parar de obedecer e honrar meus pais, até que eles estejam aqui comigo na casa do Senhor. E o mesmo para os filhos. Precisamos continuar persistindo. Se hoje está desigual, se hoje é 1 milhão vezes 0 na sua casa, irmão, creia que o Senhor vai alcançar aquele que ainda não está aqui, que o Senhor vai trazer para o aprisco do Senhor aquele que ainda não está aqui, mas você precisa continuar tentando, assumindo a responsabilidade que a palavra colocou sobre você, e continuar tentando, e não desistir, porque uma hora o milagre vem. Uma hora o Senhor vai operar e vai trazer o milagre, vai trazer a casa do Senhor aquele que ainda está de fora. Mas você que já está aqui, não pode se acomodar e falar, se o outro não faz, eu também não vou fazer. Em uma das cartas, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de uma esposa crente e do marido descrente. E o apóstolo Paulo fala, mulher, pelo teu procedimento você vai ganhar o teu marido para o Senhor. E o mesmo se aplica com os filhos. Filhos, é com o procedimento de vocês que os seus pais que ainda não estão congregando vão ver o que Jesus pode fazer, vão ver que você caminha em obediência, eles vão ver que você honra o seu pai e sua mãe, mesmo quando eles dão motivo para você fazer o contrário. Meu filho não me responde mais. Meu filho era um respondão, era um afrontoso. Que Jesus é esse, que fez ele ser paciente, ele ser bondoso, a me tratar de uma forma que eu não mereço. Quando eu sou grosseiro, meu filho é paciente comigo. Uma hora seu pai e sua mãe vai perceber isso. Eu não estou nem aí para o meu filho, mas o meu filho insiste em vir atrás de mim. O que é isso que ele sente por mim? Vocês estão entendendo, igreja? A gente não pode desistir dos nossos. Ah, meu filho não está nem aí para mim. Eu preciso ir lá falar, filho, tudo bem? Mamãe e papai amam você. Ah, mas é muito difícil. Mas a gente precisa caminhar com a palavra. Eu sei que não é fácil, irmão. É um processo.
Às vezes precisa haver perdão na família, precisa haver restauração, precisa haver mais amor. Às vezes as feridas são profundas. Eu não estou aqui simplificando o processo, não. Mas nós precisamos entender essa noite que precisamos encarar esse processo. Precisamos investir na nossa família. Por mais que doa, por mais que eu leve patada, mas eu não posso sossegar vendo a minha família indo para a perdição. Isso tem que inquietar o nosso coração. Isso tem que mexer algo aqui dentro, trazer um desconforto aqui dentro. E a gente não pode sossegar enquanto os nossos estão passeando lá fora. Amém? A vontade de Deus para os pais agora, o tópico número 3. Lá no versículo 4, na parte A diz assim: pais, não irritem os seus filhos. Em algumas versões vai dizer: pais, não levem os seus filhos à ira, não provoquem os seus filhos à ira. E isso na adolescência a gente percebe, né? Quem é pai, quem é mãe, chega a fase da adolescência, quando é criança a gente consegue manejar, consegue, né? Agora, quando vai chegando uma certa fase marcada pela adolescência, essas dificuldades aumentam. E agora a gente precisa falar que não basta só os filhos obedecerem e honrar, mas Deus também chama os pais a não irritar os seus filhos. A vontade de Deus para os pais é que eles sejam instrumentos de sabedoria na vida dos seus filhos, para que os filhos possam ter condições sadias e propícias para crescer e amadurecer, especialmente na fé em Jesus. Um ambiente com muitas críticas, com muita censura, palavras pesadas, com uma disciplina muito rigorosa, isso com certeza vai influenciar negativamente na vida do seu filho. Paulo fala diretamente para os pais não irritarem os seus filhos, não levá-los à ira. Na carta aos Colossenses, que o diácono Renato estava falando aqui de manhã, onde as recomendações são muito parecidas com essa daqui, Paulo vai dizer, ele faz a mesma afirmação: pais, não irritem os vossos filhos. E ainda complementa: para que eles não venham a desanimar. Não venham a desanimar. Muitas das vezes, né, dando aula aqui para os adolescentes, acompanhando os adolescentes há bastante tempo aqui na igreja, às vezes a gente conversa com pai e mãe, chega para a gente para somar força, né, para que os nossos jovens estejam na casa do Senhor. E às vezes, meu filho está desanimado, não quer vir à igreja, não quer vir à igreja. Aí às vezes a gente vai conversar com o adolescente. E o adolescente começa a relatar um monte de coisa. É claro que muitas delas ele ainda não teve a maturidade. É claro que pai e mãe vai ser chato para mandar tomar banho. É claro que pai e mãe vai ser chato para mandar tomar banho. Né? No retiro lá, Jesus, foi uma briga para mandar aqueles adolescentes tomar banho. Jogava grama o dia todo, o pé já estava todo sujo, queria dormir assim mesmo, todo suado, aí era briga. A gente ficava lá no quarto dos meninos, falava: vamos tomar banho, vamos tomar banho. Já tomou banho? Já tomei, tio. Não, banho de piscina não vale não, tem que ser no chuveiro com sabão. A gente sabe que, claro, pai e mãe precisa ter esse cuidado e que isso para o adolescente é chato. Mas muitas das vezes a gente percebe que os adolescentes trazem que em casa ele não é estimulado. Muitas das vezes o pai chega, não, vai para a igreja? Não, vai para a igreja não, fica dentro de casa. Muitas das vezes o adolescente quer ali estar chamando a atenção de alguma maneira. E o pai e a mãe, é claro, gente, isso eu falo com toda a humildade do meu coração. Eu sei que quando eu for pai, quando eu passar por essa fase, quando eu viver na pele, eu também vou ser desafiado com isso. Eu sei que não é fácil, e aqui eu não estou falando em tom de crítica, não. Mas nós precisamos entender à luz da palavra, que muitas das vezes precisamos pedir a Deus sabedoria. Uma vez ouvindo uma mãe falando sobre criação de filhos, eu não sou pai, mas eu vou ser, então já tenho que me preparar para isso. Ela falando: tem hora que para disciplinar a minha filha eu falo: vai para o teu quarto e daqui a pouco eu vou lá. Isso é para quê? Para causar terror na filha? Não, porque naquela hora eu estou com tanta raiva que ao invés de disciplinar e ensinar o meu filho, eu só vou descontar a minha raiva nele. Eu falei: nossa, que sabedoria dessa mãe. De entender que aquilo que o filho fez gerou nela uma raiva tão grande, mas ela entender que ela não pode descontar isso no filho. Ela vai disciplinar, vai para o teu quarto. Aí eu espero um tempo, eu me acalmo. Isso é o relato dessa mãe contando.
Eu falo, Deus, me ajuda, me acalma, água com açúcar. Porque a disciplina tem como objetivo restaurar a vida do filho. Mostrar, filho, isso não pode, isso é errado, isso é desobediência. Mas precisamos fazer isso de uma maneira sábia, que edifique a vida do filho, que restaure a vida do filho, que ele venha a entender que as ações trazem consequências e muitas delas são ruins. E é mais difícil quando os filhos são adultos. É mais difícil quando os pais que já têm seus filhos criados. Tem um ditado que diz, né? Filho criado, trabalho dobrado. E às vezes você vê o seu filho, a sua filha caminhando numa direção que não é legal, uma direção que não é boa. E com mais sabedoria ainda, precisa abordar, chamar para conversar e falar, meu filho, minha filha, eu estou percebendo isso aqui, eu estou percebendo isso assado. Você tem certeza de que você vai tomar essa atitude? Você tem certeza que vai tomar isso? Sabe? Porque quando a gente vai crescendo, a gente já vai achando o dono do nosso próprio nariz e achar que a gente sabe tudo e que já não precisa mais da opinião dos nossos pais para nada. Eu dou conta, eu já sou independente. Espera aí, o caminho não é esse. Nós precisamos com toda a humildade, isso em relação dos pais para os filhos, mostrar o caminho. Com toda a sabedoria e amor. Não é jogar na cara, não é peraí. Os filhos também precisam ter, os pais também precisam ter essa sabedoria para lidar com os seus filhos, inclusive quando já são adultos. Disciplina não pode ser exercida no momento da raiva, porque na hora da raiva a gente não pensa direito. Disciplina precisa ser exercida em amor, sabedoria, de modo a gerar no filho uma mudança positiva, um crescimento na direção certa. Se não está dando certo, mude a estratégia. Peça o Senhor para ajuda como lidar com seus filhos. Eu até coloquei aqui algumas frases, talvez vocês vão se identificar. Eu falo 1000 vezes e o meu filho não obedece. Ele é muito preguiçoso. Eu tenho que ser chata mesmo, porque o meu filho não faz nada, é um imprestável. Eu não aguento mais brigar com ele para estudar, só fica no celular. Às vezes a gente escuta essas frases por aí. Aqui não, nessa igreja não tem isso, graças a Deus. Mas às vezes a gente escuta essas frases, esses relatos. Se, meu irmão, minha irmã, eu falo isso com toda a humildade do coração. Se a estratégia não está dando certo, muda. Conversa com alguém, pede uma orientação, marca um gabinete pastoral e muda a estratégia. Se falar não está adiantando, se falar que, ó, seu filho, você precisa estudar, não está estudando, tira o celular da mão dele. Você falar isso para o adolescente, eu vou morrer. 24 horas sem celular, pai, eu vou morrer. É assim que eles se sentem. E é verdade, tá? Eles acham que vão morrer mesmo. Né? Mas muitas das vezes o pai e mãe precisa dar esse limite. Filho, eu estou falando, você não está obedecendo? 24 horas sem celular até você cumprir aquilo que a gente combinou. O Renato estava falando aqui, Diácono Renato, sobre tirar o lixo, né? Sobre tirar o lixo. Filho, então, ó, se você não tirar o lixo, vai ficar sem celular. Ah, mãe, vou lá tirar agora. Ok, mas como consequência vai ficar 2 horas sem celular. Ele obedeceu ali só na pressão, né? Muda a estratégia. Muda o jeito de abordar. Tanta coisa aí boa no YouTube falando sobre paternidade, sobre maternidade. Vamos buscar, gente, esse conhecimento, essa sabedoria do Senhor e pedir, Deus, me ajuda a mudar estratégias. Me dê estratégias para tocar nesse ponto que é sensível. Me dê estratégias para botar essa ferida que precisa ser sarada. Precisamos pedir ao Senhor. E não só não irritar os nossos filhos, mas a vontade de Deus para os pais é ensinar o bom caminho. Esse é o 4º tópico da nossa mensagem. Lá no versículo 4 diz assim, pais, não irritem os seus filhos. E depois ele continua, o apóstolo Paulo dizendo, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Algumas versões vão trazer na doutrina, na admoestação do Senhor, no caminho do Senhor.
A mais preciosa e importante missão da paternidade, da maternidade, é levar os seus filhos a Jesus. É ensinar o bom caminho, o caminho da salvação. Essa é a maior missão daqueles que já são pais e já são mães. Ensinar o caminho da salvação para os filhos. Essa é a maior semente, essa é o maior presente que você pode dar para os seus filhos. Ou para aquelas pessoas que são quase filhos para você. Muitas das vezes você está muito perto de um sobrinho, de uma sobrinha, de um vizinho, sabe? De um neto. Precisamos ensinar o bom caminho para os filhos. Deus te deu tesouros preciosos para cuidar, para ensinar, para educar e para desenvolver. Esta missão não pode ser deixada de lado por conta do trabalho, dos momentos difíceis, das lutas diárias. Nada pode ser mais importante do que conduzir os nossos filhos até o altar do Senhor. Nada. E eu trago de volta aquela imagem da bandeja. A bandeja que a gente precisa equilibrar é tanta coisa, meu Deus. Mas agora para os pais, assim como os filhos precisam equilibrar os pais também precisam equilibrar, em meio a tantas coisas, a criação, ensinar o bom caminho para os seus filhos. Seu filho pode ser muito estudioso, ótimo que você conseguiu ensinar isso a ele. Mas ele precisa muito mais do que isso, entender o caminho da salvação. Seu filho pode ser um filho mega obediente, mas mais importante do que isso é ensinar o caminho da salvação. Vocês estão entendendo? Eu poderia citar muitas coisas. Dar um presente bacana para o seu filho é legal, ele fica feliz, mas a alegria maior do que a salvação não tem. E você precisa ensinar esse caminho para o seu filho. Mostrar a ele. E mais do que dizer, filho, o caminho é lá. É você falar, filho, vamos no caminho da salvação para o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E como pais, precisamos pegar na mão dos nossos filhos e trazê-los juntos conosco. Quando criança, isso é mais fácil. Conforme eles vão crescendo, vão ganhando autonomia, vão fazendo as suas próprias decisões, eles vão precisar escolher esse caminho também. Mas os pais precisam estar juntos e caminhando. Pegar, agarrar no braço e levar. Quantas vezes a minha mãe me trouxe obrigado para a igreja? Na adolescência, né? Você acha que era o santinho também? Não. Queria ficar em casa, vendo televisão. Queria ficar na rua, brincando. Não, meu filho, você vai para a igreja. E às vezes eu vinha emburrado, mas vinha. Hoje eu percebo esse cuidado, esse amor, porque a minha mãe trazia para comigo, me fazendo entender que o mais importante é buscar a presença do Senhor. Quantas vezes eu ouvi da minha mãe, você não é jovem? Lugar de jovem é no culto da juventude. Ela falava isso para mim. Lugar de jovem é no culto da juventude. Então você vai. E eu fui aprendendo isso. E o Senhor foi e está desenvolvendo o meu ministério ali aonde? Na juventude, cuidando dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Hoje eu vejo como Deus usou a vida da minha mãe para os propósitos que Ele tem para mim. E pai e mãe, o Senhor quer usar você a colocar sementes na vida dos seus filhos, que talvez só floresçam lá na frente. Mas o Senhor conta com vocês para ensinar o bom caminho. Como diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. A vontade de Deus para os pais é que os pais sejam uma bênção na vida dos seus filhos, refletindo o amor e o cuidado do Pai Celestial. Quando seus filhos verem em você, pai, mãe, esse cuidado, esse amor, eles vão entender muito melhor o cuidado que o Senhor tem para nós. A gente não deve cuidar só dos nossos filhos para o bem-estar deles, mas para já mostrar a eles que existe um pai maravilhoso que ama e que cuida.
Às vezes a gente vê na Bíblia também o Senhor sendo comparado não só na paternidade, mas também na maternidade. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor jamais se esquecerá. A mãe normalmente é mais próxima, tem aquele zelo, aquele cuidado, desde a amamentação da criança, aquele vínculo, aquela ligação. E o Senhor diz que mesmo que uma mãe, com todo o seu sentimento de maternidade, abandone os seus filhos, o Senhor jamais nos abandonará. Então, quando você, pai e mãe, cuida do seu filho, ensina o seu filho, ele vai aprendendo através da sua vida o que é o ser amado, o que é ser cuidado. O que é também ser disciplinado, porque a disciplina existe por conta do amor. Às vezes ele só vai entender isso mais lá na frente, mas nós precisamos continuar semeando o cuidado, o amor, o bom caminho na vida dos nossos filhos. Não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem nos dá condições de fazer o que a palavra dele quer de nós. Não é na força do nosso braço, irmãos, mas é a força que o Senhor nos dá, que o Espírito Santo nos dá dia após dia. O Espírito Santo habita em nós para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Quando a gente olha para a gente e fala, eu não consigo. Mas a gente não pode se esquecer que não é sobre a gente. É sobre o Deus a quem servimos, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá sabedoria, é Ele quem nos dá entendimento para lidar com os nossos filhos e com os nossos pais. Independente de como eles sejam. O apóstolo Paulo aqui colocou alguma condição? Você tem que cuidar dos seus pais se eles forem bonzinhos com você. Ele fala isso? Não. Cuidar independente daquilo que eles fizeram ou que eles não fizeram por você. E é difícil dar aquilo que a gente não recebeu. É muito difícil dar aquilo que a gente não recebeu. Mas não se esqueça que o Senhor dá a você o amor e o cuidado. Se você não recebeu do seu pai ou da sua mãe esse amor e esse cuidado, e agora chegou a hora de amar e de cuidar deles, peça ao Senhor, porque Ele já está derramando isso sobre a sua vida há muito tempo. De quantos livramentos o Senhor te deu, de quantas situações o Senhor já te livrou, de quantas vezes a mão amorosa do Senhor esteve sobre a sua vida. E assim como o Senhor faz por nós, precisamos fazer também para o nosso próximo, principalmente a nossa família. Principalmente a nossa família, a cuidar com zelo, com amor da nossa família. Até que todos estejam na presença do Senhor. Até que todos consigam compreender esse amor maravilhoso do Senhor conosco e render a sua vida a Ele e ser uma família transformada, abençoada, que glorifica a Deus em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que é. Você crê que o Senhor pode restaurar a sua família, meu irmão? Você crê que o Senhor pode restaurar esse relacionamento pai e filho? Eu creio que Ele pode. Já vi muitos testemunhos do que o Senhor pode. E pode mudar a sua história também, a história da sua família também, seja na sua relação com o seu filho, com a sua filha, ou do seu pai, da sua mãe, enfim. O Senhor pode todas as coisas. E caminhando aqui para a conclusão dessa mensagem. Queria chamar os músicos aqui na frente. Seguir a orientação do Senhor é melhor do que fazer do nosso jeito. Cada um fazendo a sua parte, cumprindo o seu papel com a ajuda de Deus, fará do seu lar um ambiente de harmonia, segurança e paz. Obedecer à vontade de Deus traz bênção sobre a nossa família. Eu gosto como algumas cerimônias de casamento, ali quando os noivos estão fazendo os votos. Você promete ser fiel, né? Você promete cuidar, respeitar. Eu acho tão bonito quando eles dizem sim, com a ajuda de Deus. Porque uma família só fica de pé se o Senhor a sustentar. Uma família só fica de pé se for o Senhor que com seus braços de amor estiver ali naquela família, atuando. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê tantas famílias destruídas. Tantas famílias sendo desfeitas, tantas famílias se acabando,
tantas famílias guerreando entre si. E muitas das vezes isso chega na nossa própria família, chega dentro da nossa casa. Mas nós não podemos aceitar isso, igreja. Nós não podemos aceitar isso. E precisamos desempenhar o nosso papel. Se você é pai, se você é filho, essa palavra é para você, é para todos nós. E precisamos desempenhar o nosso papel. Eu preciso fazer a minha parte, ainda que o outro não faça. Eu preciso fazer a minha parte, porque o Senhor primeiro me despertou, o Senhor primeiro me chamou, então eu preciso fazer a minha parte, para que a minha família esteja no altar do Senhor, para que a minha família possa estar rendida aos pés do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, isso é uma palavra de encorajamento, para que você possa refletir sobre aquilo que você tem feito no seu lar, como pai, como mãe, como filha, como filho, ou como os dois. Como eu tenho sido? Será que eu tenho feito o meu papel de filho, de obedecer, de honrar? Será que eu tenho feito o papel de pai, de mãe, de conduzir o meu lar em sabedoria, sem irritar os meus filhos, conduzindo-nos a um bom caminho? Precisamos nos avaliar e precisamos pedir: Senhor, me ajuda. Eu não quero cometer os mesmos erros, eu não quero repetir erros. Eu quero uma vida transformada, eu quero uma atitude transformada, eu quero um jeito de pensar transformado, para que a minha família seja uma bênção, para que o meu lar reine a paz.